ouvintes, sejam bem-vindos a mais um Redcast, o nosso podcast de cibersegurança. Meu nome é Gustavo de Camargo e junto com o Eduardo Lopes vamos moderar hoje mais um episódio da série Segurança de Informação para os Segmentos. Vocês que acompanham a gente viram, a gente falou sobre o segmento financeiro, falamos sobre o segmento de saúde, falamos sobre o segmento de indústria e hoje vamos focar no segmento de varejo, tá, pessoal? Queria dar as boas-vindas aqui ao Lúcio Monteiro, Cyber Security Manager na Natura, e o Longinus Timochenko, CISO da Kabum. Sejam bem-vindos, pessoal. Obrigado. Obrigado pela oportunidade. Show de bola. E, obviamente, o Du está sempre presente comigo. Du, vamos tocar o bala. Eu vou dar um brief aqui para vocês, tá? É a primeira vez aí que aconteceu, é a terceira vez que nós estamos repetindo essa entrada, porque o Gustavo com o nome maravilhoso. Para quem já conhece a gente, sabe que eu não sou muito bom de nome, mas aí, desculpa aí, pessoal. Prometo não errar o nome de vocês. Pessoal, fazendo só uma introdução aqui, para a gente poder, antes de eu passar a palavra aqui para o Lúcio e para o Longinus, para eles se apresentarem um pouquinho e falarem um pouquinho das empresas, apesar de, poxa, com certeza quem está ouvindo a gente conhece as duas empresas, são duas empresas gigantes, tá? A gente vai falar um pouquinho do varejo hoje, então trazendo só uns números para vocês entenderem um pouquinho sobre esse segmento. Quando a gente fala do segmento de varejo, pessoal, 63,4% é o impacto do varejo no PIB brasileiro, tá? Então, ou seja, é um segmento extremamente importante. No momento em que a gente está na pandemia, a gente pode falar aí um pouquinho do crescimento, né, das vendas no varejo. Então, peguei um dado para vocês aqui, só para apimentar um pouquinho essa conversa, né, do Compre e Confie, falam que o e-commerce no Brasil, tá, faturou aí no mês de abril 9,4 bilhões, ou seja, 81% a mais do que esse mesmo período do ano passado. Ou seja, as vendas crescem, a gente vai falar que obviamente é de segurança, com certeza a preocupação desse time que está aqui, e vocês que estão ouvindo a gente aí, que também atuam no varejo, com certeza essa preocupação cresceu bastante, tá, pessoal? Aí um ponto que eu quero fazer aqui para poder passar a palavra para vocês, eu sempre comento a questão da digitalização, né? A gente tem os pilares que a gente segue, depois procurem lá nas nossas redes sociais, a gente sempre posta lá, vou cobrar o pessoal para postar aqui, um quadrante que fala sobre o ranking dos segmentos quando a gente fala de digitalização. Quando a gente pega o segmento de varejista, ele é o quarto segmento mais digitalizado globalmente falando, tá, pessoal? Então, primeiro a gente tem lá o financeiro, depois a gente tem a educação, comunicação e depois o varejo. Por que eu estou falando isso? Porque os segmentos que mais se preocupam, não se preocupam, mas que estão mais digitalizados, ou com mais processos de digitalização, o que a gente fala muito aqui as empresas mais digitalizadas são as que mais têm que se preocupar, né? Mas na teoria são as que mais se preocupam aí com a questão de segurança, porque a gente acaba abrindo mais portas aí para ataques, tá? Então eu queria fazer só esse gancho aqui para quem está ouvindo a gente, para mostrar um pouquinho da importância dos números do segmento e a importância quando a gente fala de digitalização. É um mercado extremamente digital. O momento que a gente está vivendo, podemos dar vários exemplos aí de pessoas que não faziam compras online, estão fazendo, enfim, não param de comprar online. Aí não vou ficar falando aqui do novo normal, esses jargões aí, mas eu acho que tem muita coisa que veio para ficar. Então, pessoal, eu queria que o Lúcio, se puder, começar se apresentando, falando um pouquinho, contando um pouquinho lá da Natura, Lúcio, para a galera que está ouvindo a gente. Tá, ok. Bom, pessoal, obrigado pela oportunidade de participar aqui do Redcast. Obrigado a quem está também assistindo a gente, que eu acho que é um canal excelente aí de comunicação da área, né? Bom, meu nome é Lúcio, eu estou na Natura já faz 5 anos. Hoje eu assumo a cadeira lá de gestão de cibersegurança. E a Natura vem passando por um momento muito tumultuoso, né? A gente fez aquisições aí de empresas que eram concorrentes, inclusive empresas que inspiraram a gente, né? A Natura, ela nasceu se inspirando na Avon. E agora, recentemente, a gente fez a compra da Avon, que colocou a Natura aí no topo do ranking de maior empresa de cosmética do mundo, né? Então, o momento da Natura, nosso lá hoje é esse, né? É um momento de integrações, né? Um momento que a gente tem, ao mesmo tempo que a gente já startou a questão da Avon, tem a questão da The Body Shop, que a gente comprou também há pouco tempo. Então, quem é da área sabe o quanto é corrido as coisas, o quanto é difícil acompanhar a velocidade que o negócio pede, né? Então, nosso momento lá hoje é esse. Show de bola.
Acho que todo mundo está ouvindo a gente aí, sabe dessa aquisição, que tornou o maior do mundo, e a gente vai falar um pouquinho para frente aí dos desafios do varejo, justamente não só nessas aquisições, mas nas conexões, né? Tem conexão, meio de pagamento, meio de entrega, são diversos sistemas que tem que se falar aí e tem que se manter seguros. Show de bola, meu amigo. Seja bem-vindo aí. Obrigado. E Longino, se puder também se apresentar um pouquinho, Ótimo. fala um pouquinho sobre você. Eu sou o Longinos, eu atuo na Kabum, é um e-commerce, né? Estou na Kabum desde outubro de 2019. Eu assumi esse desafio dentro da Kabum. Eu sou o head responsável pela área de governança corporativa. E dentro dessa área, nós temos aí a área de cybersecurity, nós temos a área de compliance, auditoria, segurança patrimonial, risco, combate à fraude, LGPD, né, o GPO. E a minha missão lá é montar esse ecossistema, né, de governança. Foi um projeto que eu desenvolvi com eles e uma proposta, né, uma estratégia, para que a gente consiga atuar uma segurança de forma mais preditiva, né, porque sempre digo que segurança, a gente tem que parar de atuar em segurança no incidente, né, a gente tem um vício de responder incidente. Eu sempre gosto de falar que nós temos que atuar no comportamento. Então, se algo está estranho, já devemos estar atuando. Tá? Então, é esse desenho que a Kabum é uma empresa que ela tem o jargão que ela quer cada dia ser mais rápida no negócio dela, na entrega. Ela está preocupada com o cliente, na entrega, na agilidade, mas, consequentemente, na segurança para o seu cliente. Então, por ser uma empresa digital, impossível não pensar em segurança. Então, isso está no DNA. E a gente está agora com a missão lá de elevar a maturidade no quesito aí de segurança como um todo. Show de bola. E um ponto só para comentar aqui, eu sempre fiz uma anotação aqui, modéstia à parte aí do nosso amigo, mas a Kabum é o maior e-commerce do segmento de tecnologia e games na América Latina, né? Então, assim, estamos com dois gigantes aqui, o maior da América Latina e o maior do mundo. Pô, temos, com certeza... Segmentos totalmente diferentes. Exatamente, segmentos totalmente diferentes. E tricampeão agora, né? E tricampeão no esporte. Bom, puxando aqui para pimentar um pouco a conversa e daí em diante, eu estava lendo diversos relatórios, tá? Tanto da Checkpoint quanto da Radar, outros que eu fui puxando para comparar a base de ataques. E o Gu mencionou uns dados bem legais no começo sobre digitalização e daí em diante. E aí, quando a gente fala de ataques cibernéticos, né, muitas vezes as pessoas pensam que a maior quantidade de ataques cibernéticos são focados na área financeira. Não é o maior, né, de quantidade. Pode sim ser os mais sofisticados, as ameaças mais novas, os zero days daí em diante. Mas realmente, quando a gente olha esses relatórios, nos top 3, top 5, geralmente o varejo está em segundo ou terceiro lugar, tá? A gente fala de global, aí ele perde geralmente para governo e saúde ou às vezes para governo. E eu li também aqui um dado muito interessante, tá? Que é da própria Checkpoint, que em 2018, 90% do tráfego de logins, tá, pessoal? Não o restante do tráfego, mas o tráfego de logins, eles vinham de uma variedade, né, seja de tentativas de exploração, brute force, tentativas de brute force, algo do tipo, né, ou realmente uso de dados de logins roubados. Se a gente pegar aí nos últimos 2, 3 anos, no Brasil, nós tivemos grandes varejistas aí, né, que tiveram as suas marcas expostas, que vieram ao público, Target, Netshoes, C&A e daí em diante, e isso, claro que deve trazer uma preocupação gigante, né, para vocês que estão focados nesse dia a dia. E aí eu já venho com a primeira pergunta aí para a gente apimentar um pouquinho, o que de fato, né, e aí começando pelo Longinos para responder, o que de fato tira o sono de vocês, né? O que vocês pegam às vezes no final de semana, quando abre uma cervejinha ou um vinho e fala, putz, será que isso foi feito? Será que tem uma possibilidade? O que é aquilo que realmente impacta o dia a dia de vocês? Perfeito, excelente pergunta, Eduardo. A preocupação é constante, a gente não diz que a gente tem momento tranquilo. Para quem realmente é sério na área e está integrado ao negócio, engajado com o negócio, a nossa preocupação é full time.
E o que tira o sossego do nosso negócio, do nosso segmento do e-commerce, eu diria não só nacional, mas global, é a questão do combate à fraude, né? Essa é uma das maiores preocupações, das maiores dores, né? E muitas vezes, quando nós pensamos em fraude, eu sempre digo que a preocupação tem que começar de dentro para fora. Muitas empresas se preocupam com os ataques, mas esquecem de tratar internamente. Então, eu gosto de começar a trabalhar de dentro para fora, com quem nós estamos lidando, como a gente lida com a informação, como a gente trata a informação, como a gente controla, como a gente mede, né? Como a gente tem a rastreabilidade da informação e como a gente responde, o quanto a gente está capacitado, preparado para qualquer incidente, qualquer resposta a incidente. Então, uma das maiores dores é essa, a questão. E eu queria também acrescentar, Eduardo, a questão de... Eu trabalhei em empresa israelense, né? E israelense fala que o mundo se preocupa muito a questão de guerra cibernética, ataque cibernético, 99%, enquanto deveria ser o contrário. Enquanto todo mundo está olhando, todos estão olhando para 99% de questões de SLA e tal, ele se preocupa com 1%, onde ninguém está preocupado. É esse 1% que pode ser um potencial ataque. Esse 1% pode parar o seu negócio, pode parar a sua cidade, pode parar o seu país. Hoje a questão da guerra cibernética é uma quarta força então assim é um potencial aí que nós temos que ter muita atenção. Excelente. Lúcio, aí sua... Desculpa, Gu, desculpa. Manda bala, depois eu faço um comentário aqui em cima dessa questão que o Longinos comentou. Manda bala, Lúcio. Lúcio, e você? Qual que é a sua visão? Eu concordo aí com o Longinos, né? A gente não tem sossego mesmo, né? A gente é goleiro, né? Enquanto a gente está trabalhando, a gente não toma gol, né? E, assim, a gente... também, assim como ele, eu concordo que a gente tem bastante... a gente sofre bastante com fraude, né? Acho que a tentativa de fraude, né? Na verdade, né? Isso. A gente pega bastante coisa interna, externa. A gente, graças a Deus, tem identificado a tempo, né? Então, tem uma força grande lá dentro em relação a isso. Outro ponto que pega bastante tem sido realmente, como vocês comentaram no início do podcast, que com essa crescente também do comércio eletrônico, né, a gente vem pegando bastante tentativa, também juntando isso com a exposição da marca, que aumentou bastante também, a gente pega bastante, ou seja um script kid, seja alguém ali que está querendo só falar, deixa eu ver essa empresa aí, né? Mas a gente aumentou bastante realmente a tentativa de roubo de credenciais, de brute force. Isso a gente percebe bastante nas nossas camadas de proteção lá. O aumento, a hora que você puxa lá o seu log de WAF, alguma coisa, você é visível como o aumento da tentativa. Pelo menos, principalmente agora na época de Covid, onde as transações aumentaram, né? E também deve ter bastante gente em casa sem ter o que fazer, né? Pra aprontar um pouco, né? Mas uma coisa que o Longinos falou que é interessante, só para concluir, a guerra cibernética realmente, a gente sabe que quem é da área já há um tempo, né, sabe que os problemas evoluíram bastante, né? Uma época atrás você tinha alguns hackers isolados atuando, hoje você lida com organizações, né? Com empresas que vendem ataque as a service, empresas que têm até expertise num grau assim profissional mesmo, que é contratada e paga as a service até pela internet mesmo, sem conhecer, via botnet, você contrata botnet hoje facilmente. Exato. Então, Deep Dark Web, você tem o cardápio de ataques, né? Você quer comprar o quê? Um DDoS, quer comprar uma credencial. Exatamente. O For Dummies, a invasão For Dummies, né? É a segurança do varejo, pô. É o hacker do varejo. É o hacker do varejo, é isso mesmo. Mas acho que um ponto, só um ponto desse comentado, que acho que conecta um pouquinho com os dois pontos que vocês comentaram, eu falei um pouquinho no começo sobre isso, é a questão da dificuldade no varejo principalmente, porque tem muito intermediário na operação, né? Então, você tem a questão lá, o cara do sistema XPTO que faz toda a questão da logística, você tem a questão do pagamento, você tem a questão da marca XPTO que passa pelo sistema tal, ou seja, você tem que garantir que a segurança permeie por todos esses sistemas e todos esses terceiros e que você garanta a segurança, porque no final, se tem um vazamento, se até você ir a público e explicar que o vazamento foi por causa de um sistema X,
cara, você já perdeu potência da marca, você já perdeu usuário no final, enfim. Então, acho que isso é um negócio que a gente vê também no dia a dia, né? Muito, quando a gente trabalha nesse segmento, em algumas empresas que a gente atende no segmento, é justamente isso. Putz, Gustavo, a gente tem aqui, cara, eu quero contratar vocês porque eu quero que vocês façam um trabalho aqui específico e entendam quais são as vulnerabilidades nessa linha de serviço aqui. A gente vai lá e fala assim, cara, aí eu falo assim, dá um exemplo aqui, é um pentest em cima de um sistema. Você chega lá, são 10 sistemas que no final passam por uma cadeia toda. E pode ser uma besteirinha, e a gente sabe que, cara, tem um monte de intermediário, tem muita empresa séria, mas tem muita empresa aí no meio que não seja empresa séria, mas que não dão a mesma importância que a Kabum e a Natura aí em relação à cibersegurança, em colocar uma solução no ar e tudo mais, né? Então, acho que isso dá muito no que vocês comentaram, que muito das fraudes vem aí, né? Puta, vazou minha base de dados, mas, pô, tenho tudo aqui. Aí você vai ver uma conexão que você fez com o intermediário X, que o cara não tem segurança nenhuma e dali vazou as suas informações. Então, isso é um negócio que a gente vê bastante e conecta bastante com o que o Longinos e o Lúcio comentaram aqui. Show de bola. Não estamos viajando aqui nos nossos pontos. Então. Não. E foi bem interessante, né? O que o Lúcio falou, o que o Longinos falou. Os dois, ambos, falaram sobre fraude, né? E assim, no começo nós falamos sobre o vazamento que houve, né, em grandes varejistas. E aí, o que pode vir na cabeça de todo mundo foi uma invasão, então assim, o foco no varejo é invadir o varejo. E muito pelo contrário, né? Pelo nível de vocês estarem com e-commerce e daí em diante, eu entendo que o nível de segurança de vocês é alto também, é bem alto, né? Quando vocês falam de WAF com uma naturalidade, vocês falam de IDS, IPS, que é uma coisa assim simples, para grandes empresas ainda é um negócio totalmente longe. E aí, quando a gente fala realmente da fraude, por que é tão importante a fraude? Porque, assim, o sistema de vocês está seguro, né? Vamos levar em conta essa primeira frente, está seguro. Mas e contra os hackers que invadem outros sistemas, né? Outros sites, daí em diante, e roubam o cadastro desses sites, e aí o usuário que usa sempre o mesmo login e senha, e tem uma conta na Kabum, na Natura e daí em diante, o hacker pega aquele login e senha, tenta lá, acessou, acabou. Aí começa a fraude externa. Então, eu acho que o investimento de vocês, às vezes os olhares de vocês estão muito mais focados nessa parte de fraude também, do que controles de seguranças básicos. Isso é verdade ou é loucura aqui de uma ideia que a gente teve agora, da interpretação do que vocês falaram? O que vocês acham? Não, isso é verdade, faz muito sentido. E a gente tem nosso termômetro, né? Em que momento que a nossa atenção aumenta, né? Em relação a esse ponto de fraude. Principalmente no momento de crise. Porque é o seguinte, o cidadão vai dar um jeito de pagar as contas. E no momento de crise, se você acompanhar o score, é gritante exponencialmente como cresce a questão de tentativa fraude. Tá? Então, nossa atenção tem que ser dobrada em relação a isso. A gente realmente tem que blindar mais. Temos que blindar não só sistemicamente, mas em relação ao processo e compartilhar também a questão da segurança com quem a gente contrata serviços. Como que a gente compartilha? A governança é nossa, né? As regras são nossas. Então, as empresas que querem trabalhar conosco têm que seguir nossos critérios. Longinos, um ponto que você comentou aí faz total sentido, e até uma pergunta nessa questão, né? Você falou, poxa, as empresas que a gente contrata para poder fazer parte do nosso ecossistema aqui, existe, você já pegou o caso de virar e falar assim, poxa, olha, eu não vou contratar essa empresa, galera, é o seguinte, ó, não está aprovado aqui por segurança, porque existem vulnerabilidades aqui que podem comprometer o nosso negócio. Isso é uma verdade quando a gente fala, ou é uma falácia no sentido de assim, cara, beleza, mas quando chega lá na área na área de decisão lá, enfim, o diretor comercial, ele fala assim, cara, mas isso vai baixar a nossa venda em X%, esse é outro X não sei o quê. Hoje, segurança no segmento de vocês tem uma grande força para poder barrar esse tipo de coisa? Gustavo, excelente pergunta. Isso não é tão simples de se fazer. Principalmente quando você vai para o varejo, você vai bater de frente com uma questão que chama cultura. Tá? E a cultura é baixa em relação ao entendimento desse assunto. Então, como é que você leva isso para o board de uma forma que ele entenda que você não está inviabilizando o negócio dele e que você não está injetando risco? Então, a gente leva numa linguagem de risco, probabilidade, impacto, e a tomar a decisão é dele. Tá? Mas para chegar nesse nível, é gradativamente, testando, mostrando, provando que realmente pode ser pode virar um grande problema. Às vezes até sofrendo na pele, né? Para mostrar, exatamente. Não só dentro de casa, mas trazendo
exemplos de varejo, que nem o Eduardo comentou aí, o Edu comentou, a gente trouxe vários, a galera meter no Google aí, vai ver aí que tem de monte, e não E só assim, Brasil, né? Falando esses, globalmente. esses casos que vocês citaram, que é público, a gente usa como case interno. Perfeito. Ó, isso aqui é uma roleta russa, isso aqui é seu próximo. Então, é assim que a gente utiliza desse momento para a gente conseguir andar com nossas ações. A sua Exatamente. visão aí, Lúcio, também segue o mesmo direcionamento? A dificuldade, né? Essa questão da cultura é um ponto, é um pilar mesmo. A gente tentou ir na jugular do problema, né? Lá na Natura, há um bom tempo já, a gente vem mudando essa cultura interna, né? Toda empresa passa por um susto, alguma coisa, né? Então, aí isso dá um pouco um peso, que você falou, né? Eu nunca vi marcar um fazer bom marinheiro, né? Então, você tem que passar por um sufoco para começar a dar atenção para aquilo, acho que toda empresa, né? Claro que toda empresa, principalmente varejo, né? A intenção é vender, gente, né? A Natura quer vender creme, sabonete. É difícil realmente, que nem o Longinos falou, justificar custos, né? Porque é um custo, né? Não é investimento de segurança, né? Só que assim, a gente faz esse reporting, procura fazer esse reporte de um jeito bem claro, assim, bem transparente, trazer realmente o cenário, como a gente falou, né? Traz o caso do mercado, o que está acontecendo no mercado, você manter o C-Level sabendo de como está a situação, sabendo dessa força que está vindo de LGPD, com a Agência Nacional de Proteção de Dados. Então, acho que o papel nosso aí, né? Até o Longinos pode confirmar, né? A gente tem obrigação de manter o executivo a par do cenário, porque isso facilita muito quando você vai defender alguma coisa, né? Acho que Então, mais ou menos isso, mais ou menos. show. E acho que um ponto legal que você comentou, e desculpa ter te cortado aí, cara, acabei Imagina. matando o seu ponto, mas acho que um ponto legal que você comentou eu acho não, né? Esses C-Level, eles se conversam bastante, às vezes não são concorrentes diretos, e até quando são concorrentes diretos, eles se conversam, não tente achar que isso não acontece. E tem uma preocupação que eu acho que ajudando muito o mercado, que é a questão da Lei Geral de Proteção de Dados, que você comentou, Lúcio, porque vocês têm muito dado sensível ali, né? Não só vocês, enfim, todos os varejistas, que é o cadastro da pessoa ali, né? Então, assim, eu acho que isso vem para ajudar bastante a vocês a conseguirem, né, a vir com o caso e, ó, lá tá acontecendo isso, quer que aconteça aqui? Pô, agora tem a lei tal, se a gente fizer isso, a gente está protegido assim, assim, assado. Eu acho que isso ajuda bastante. Aí um ponto que eu queria conectar com esses dois pontos que vocês colocaram é até perguntar um pouquinho para vocês começar a entender, falar um pouquinho de como que é essa comunicação, né, com o board, como vocês tentam sensibilizá-los e tudo mais, com essa crescente, esse momento que a gente está vivendo, tá, pessoal? Vocês estão vendo o nosso Redcast aqui, a gente está no meio aí, não sei se a gente está no meio, no final, se essa curva baixa, se a curva não baixa. Eu torço todo dia para ligar a TV e os caras falam, puta, olha, a tendência agora tá baixando. Só que um fala que tá há 2 dias, os caras falam, não, tava só pegando ar para subir. Enfim, mas vamos falar a parte, não vou falar isso, porque quem vai ouvir vai falar, esse cara é louco, mas assim, tudo tem que ter uma parte boa aí, né? A gente fala que a gente tem que tirar os casos bons da crise. Então, assim, se a gente fala para a questão do varejo, cara, a venda do varejo no e-commerce, o negócio está exponencial. Tem muita gente que não usava, eu dou um exemplo sempre da minha mãe, que a galera me ouve, minha mãe não usava o banco, eu falei quando a gente estava falando do financeiro, também não fazia compra no supermercado via aplicativo, enfim, o Du também tem vários outros exemplos, isso vem crescendo. Com essa crescente das vendas, que, galera, eu não estou falando, não é uma crescente pequena não, tá? É uma crescente exponencial ao momento que a gente vive, grande. Eu dei um dado aí, né? 81%, né? Desculpa, 81% em relação ao mesmo tempo do ano passado, né? Março desse ano com março do ano passado. Existe a preocupação do C-Level aí, para o pessoal que vocês reportam internamente, essa preocupação com a segurança, ela também, obviamente, que ela não é tão exponencial, mas tem ali no finalzinho, pô, legal, a gente está vendendo para caramba, ó, estamos seguro, posso dormir tranquilo aqui, a nossa infraestrutura vai aguentar, a gente não vai ser atacado, enfim, tem esse sentimento também do lado do time de vocês? Quer falar, Lúcio? Pode começar, Lojinha, com vontade. Não, eu posso dizer que do meu lado a preocupação é constante, eu diria que é diário, o meu report é direto para o board, até essa preocupação eles tiveram de movimentar na estrutura essa área, reportar diretamente para o board, justamente para poder ter esse acompanhamento de perto,
Inclusive, eles comentam, né, que nós somos os olhos deles. Então, isso foi um dos motivos que me levou a trabalhar com eles, inclusive. Então, é gente séria que quer fazer as coisas de verdade. Lógico que de uma forma gradual, porque varejo não é um mercado financeiro que tem bala na agulha para investir toda hora, e não tem o nível de regulamentações que o mercado financeiro sofre, né? E varejo conta centavos, a gente sabe o que é isso, e a gente tem a que... margenzinha ali. Exatamente, e a gente tem que apoiar o máximo o negócio, né? Essa é a nossa missão. Mas esse patrocínio existe. Existe porque a régua subiu. O patrocínio e a preocupação, acho que esse é um ponto legal, né? Porque você comentou, a preocupação é diária, né? Exato. Então, E depois fazer uma pergunta até para vocês dois, tá? Se vocês quiserem compartilhar, até para o público que está nos ouvindo, que é interessante. Existem diversos KPIs, né? Quando a gente fala de indicadores, quando a gente fala da área de segurança da informação, seja SLA de tratativa de resposta a incidente, quantidade de incidentes bloqueados por tráfego e daí em diante. Quando a gente fala do setor de vocês, tem algum indicador específico que vocês demonstram para o board, que em conversas de grupo de WhatsApp, em conversa com grupos com outros CISOs, CSOs e daí em diante, vocês veem que é muito diferente do deles? Tem alguma coisa muito específica que vocês demonstram ou acaba sendo mais o do nosso dia a dia mesmo? Então, a gente tenta, assim, acho que os padrões, né, os KPIs padrões, acho que todos os lugares praticam, né? Tanto na questão de resposta a incidente também, quanto na questão do preventivo, né? Acho que o preventivo é importante. Então, a gente tenta levar as duas visões, né? Olha, como estamos em relação a vulnerabilidades, como estamos em relação a patching, né? Até nos mínimos, no drill down total, né, de segurança, né? Você tenta pegar essas duas camadas. Tem a questão também de tentar associar o indicador à questão de venda, ao impacto. Então, por exemplo, quando você fala assim, olha, tivemos um impacto por uma indisponibilidade devido a um ataque, algum DDoS, alguma coisa, né? Se acontece um negócio desse, como é que você leva isso? Você tenta casar com o indicador de perda, né? Perda de venda, perda de receita. Isso dá uma linguagem mais próxima, né, para o executivo conseguir analisar o quanto aquilo influenciou, né? entende rápido. Mas acho que assim, nada foge muito aos indicadores padrões, né? Mas lá a gente tenta montar um leque bem, bem importante. Então a gente faz a parte de preventivo, né? De resposta a incidente também. Tem a questão de projetos, que a gente faz questão de falar assim, olha, todos os projetos estão entrando com pen test, né? Legal. Então, e os projetos mesmo de melhorias também na área de segurança, né? Então, assim, o que a gente tem feito, né? Então, porque é uma constante, né? Então, não é só viver ali na operação de evitar ou de responder a um ataque, né? Tem toda os indicadores também, e é importante, acho que até o Longinos pode falar melhor disso também, assim, quando a gente vai pedir algum tipo de patrocínio, alguma receita para algum investimento, é importante acompanhar também e deixar claro como a coisa está andando, né? Então, provar o valor daquilo que você pediu, né? Então, mais ou menos isso. Muito bom. Que muitas vezes não é tão fácil na área de cibersegurança, né? Os Nunca é. investimentos não são baixos. E, putz, a gente torce para, falo do lado de vocês aí, do nosso também, obviamente, a gente torce para que nunca a gente precise usar, né? Aquele anti-DDoS ao extremo, o SOC ao extremo, enfim, a gente sempre torce para que nenhum problema aconteça. Show de bola. Eu ia fazer uma questão que fugiu, vou voltar aqui, eu continuo ela, anda lá do... Não, a ideia era mais, cara, essa parte de criadores me fascina, né, de entender. De todos os outros segmentos que nós conversamos, a gente perguntou bastante sobre indicadores, porque isso... Vai, Gu, manda. Posso te contar só para esquecer? Quando o Lúcio estava comentando, eu pensei aqui, putz, é fácil chegar no board e falar assim, ó, tá vendo esse problema aqui? Agora você imagina esse problema aqui na Black Friday. Qual que é a potência que isso pode ter para que saia aquele investimento, né? Então, assim, nessa linha. É nessa linha. Show de bola. Desculpa, Du, manda bala, senão eu esqueci. Não, estava falando sobre esses indicadores. E eu tenho uma pergunta aqui, né, relacionada aqui ao que a gente estava vendo lá atrás, sobre os indicadores da parte de Covid, quarentena e em diante. Eu entendo que assim, a estrutura de vocês mudou bastante, né? Quando a gente, assim, sempre o foco, às vezes,
Não vou falar que é o inicial, o principal, mas possivelmente o foco da segurança de vocês anteriormente, me corrija se estiver falando besteira, era também muito focado relacionado ao e-commerce, relacionado à fraude e daí em diante. Com a nova quarentena, com tudo mais, vocês tiveram que focar também em home office, em conexões diferentes daí em diante. Isso, e depois, Lúcio, tem uma outra pergunta para você também, tá? Que eu estou falando aí de aquisições, e imagino a dor de cabeça que vai passar ainda se já não estiver passando. Mas isso daí foi algo extremamente novo para vocês? Ou já era algo que vocês já vinham adotando dentro da empresa, dentro da companhia, de home office, de VPN, de conexões seguras? Se vocês puderem compartilhar um pouquinho com a gente, é um assunto também que eu tenho bastante curiosidade. E até o próprio segmento, tá, pessoal? Vocês devem conversar aí diariamente com pares de vocês do segmento de varejo, não só para vocês, na empresa de vocês e tudo mais, mas que a gente sabe que tem vários grupos de WhatsApp, e tem grupo de WhatsApp dos CISAs de varejo e tudo mais, e que essa galera fala, era normal para eles, né? Era normal vocês puderem dividir um pouquinho, sem abrir, obviamente, as empresas que vocês conversam e tudo mais, é que é legal para quem está ouvindo a gente. Eu diria que para o nosso segmento é algo novo, tá? Porque é algo que não era praticado, até porque a empresa entendia que o nosso negócio é em loco, mas foi algo que a gente tem que tirar o aproveito, né? O que tem de bom na relação a essa pandemia, né? Isso elevou a maturidade na questão da gente conseguir explorar mais os nossos serviços. Um ponto que eu diria é a questão que a gente pouco fala e pratica, continuidade de negócio. A pandemia exercitou muito essa questão para o board e acendeu a luz para eles. Nós tivemos que desenvolver um plano rapidamente em uma semana, né? E validar esse plano de continuidade de negócio, que foi de encontro com a questão do home office. Perfeito. Né? Porque a gente não sabia e não sabemos até onde pode chegar essa questão da pandemia. Tá? Então, nós temos que ter isso mapeado dentro de um plano e até onde a gente pode chegar na situação drástica. Hoje a gente tem isso planejado. Então, isso foi excelente, mas foi uma força-tarefa que tivemos que executar. Tá? Porque muitos confundem continuidade de negócio com contingência. Exato. Tá? Então, esse foi um ponto positivo que a gente conseguiu ganhar e eles viram que é possível realmente a gente ser até mais produtivo home office. Esse é um ponto que a gente está ouvindo bastante falar agora, né? Antes era um negócio mais de compliance e tudo mais, continuidade de negócio, tá bom, vamos pensar. A gente vê cada vez mais as empresas agora cobrando esse tipo de coisa. Pô, legal. E Mas assim, qual que é o seu plano, né? Porque, principalmente quando vocês, que tem diversos interlocutores aí no processo todos de vocês, cara, você tem que saber o processo de negócio, do continuidade de negócio de todo mundo. Porque se para um pedacinho ali, no final do dia, para a entrega do produto, para a venda lá, do sabonete, do computador, do game, enfim. Isso é importante. Sim, eu só queria acrescentar assim, que eu converso bastante no mercado e eu conversei com algumas empresas que já tomaram a decisão que não vão voltar mais com toda a sua equipe para a empresa. Porque eles entenderam a redução de custo que eles estão dando e o ganho de performance. Desculpa, isso no varejo? No varejo? Podemos falar isso do varejo? Não no varejo. Não no varejo, tá legal. No segmento a gente ouve bastante, enfim, tem diversas empresas de serviço, principalmente, né? Grandes aí. Aí você comentou, eu falei, pô, o varejo fazendo isso, mas não, então, eu acho que tem toda uma transformação aí no varejo para esse momento. Mas foi o que você comentou, aprendendo bastante nesse momento, né? Porque já viu que não é impossível. Não precisa ser todo dia, mas ter aí um dia da semana, 2 dias no mês, enfim, é possível continuar. Obviamente tem a questão da operação, foi o que a gente estava conversando lá offline um pouquinho antes sobre isso, mas eu acho que tem muita coisa a aprender aí. Sim. Show de bola. Lúcio, quer comentar algum ponto sobre isso? Não, teve sim essa preocupação. Aí tanto na questão diretamente de segurança para os nossos usuários, tá assim, tanto quanto para a própria consultora, né? Porque a Natura tem o modelo de negócio da Natura, a gente tem uma força de vendas de 4 milhões de pessoas, né? Exatamente. Que não são usuários de rede, são pessoas que dependem disso para viver, né? A gente tem uma filosofia bem, eu acho legal lá interna, que é assim, o nosso foco é na consultora. Tanto na questão de que ela que faz a Natura sobreviver, mas também ela está usando aquela Natura para poder pagar a escola de um filho, para poder sobreviver lá no Nordeste, né? Para lugares que as pessoas não têm outro recurso, né? Então, a gente
tudo que a gente faz é focado nisso. E aí o que acontece? Quando a gente teve essa questão do home office, a empresa teve que se reinventar também, né? Aquela consultora que ia na casa das pessoas vender com catálogo, ou mesmo as pessoas que têm lojinhas, né? Tem algumas lojas também, né? Que tem umas pequenas revendas. Mudou o jeito que as pessoas tinham que vender. Então, a Natura teve que também se preocupar em dar todo esse subsídio para as consultoras e para as revendas, para poder elas continuarem com seus negócios, né? Então, teve bastante coisa de capacity, né? Tanto na questão de VPN para os usuários, né? Porque se tem uma VPN segura, mas concordo, acho que ninguém esperava essa sobrecarga em cima de uma VPN aí, que como todo mundo tá, né? Milhares de Colocar pessoas. 1.000, 2.000, virar 4.000, Do 5.000 nada, pessoas da noite exato. pro dia. Sim, sim. E aí, dentre várias iniciativas de preparar esse suporte à consultora, com certeza dentro delas a segurança teve que acompanhar, né? Com certeza. E quando a gente fala... Du, você quer comentar alguma coisa, cara? Não, cara, sensacional. Depois eu tenho uma dúvida para o Lúcio. Como que está sendo essa fusão, né, de Tá bom. tecnologias, a dificuldade? Porque, assim, uma coisa é a gente falar de começar a olhar o próprio ambiente numa quarentena e daí em diante. É outra coisa quando a gente fala de uma fusão, né, de tecnologias vindo de outro lado, Eu entendo que, assim, muitas coisas não são interligadas ainda, mas em algum momento elas vão acabar sendo numa hora de uma renovação, mas eu utilizo essa tecnologia, vocês utilizam essa. Qual que está sendo, assim, as primeiras dificuldades, né, ou desafios, não dificuldades, não falar de desafios, que você está enxergando aí a médio e longo prazo? Eu acho que a gente está bem assessorado, né, com empresas lá que estão ajudando a gente nesse processo, né, que estão ouvindo os lados, né, a gente fez isso com a The Body Shop. A questão da Avon, ela é muito mais presente, porque o modelo de integração da Avon é diferente do que a gente fez com a The Body Shop e com a Aesop, mas os desafios maiores nesse momento em relação à segurança acompanhar, novamente, né, acompanhar toda essa estratégia de integração, porque você tem tanto as questões contratuais, como você falou, né, cada empresa tem o seu contrato, aí você pode usar o mesmo fornecedor, mas cada um tem um modelo de contrato, né? Você Perfeito. fecha um E3, um E5 com a Microsoft, às vezes a outra empresa fecha um outro tipo de licenciamento. Você vai pegar obsolescências, você vai pegar... Então, exige muito... O grande trabalho nosso é o quê? Está sendo reunir essas informações de várias empresas, né, todas as empresas do grupo, e entender, assim, tá, qual que é o melhor modelo, né? Não é que a Natura comprou que ela é boa em tudo, né? Pelo contrário, né? A gente está comprando porque a gente está pegando várias expertises e várias coisas que a Avon faz tão bem ou melhor que a gente. E então justamente colocar tudo isso na mesa e entender assim, tá, legal. Em relação à segurança, assim, quais são as melhores soluções que a gente vai adotar? Na Avon tem essa, a Aesop tem essa, a The Body Shop tem essa, a Natura tem essa. Então a gente tem todo um grupo trabalhando focado nisso, né? Mas é bastante coisa, não tenha dúvida, viu? É tirar o melhor de cada um, né? Foi o ponto que você comentou. Porque se você fosse Sim, bom em tudo, você não precisava comprar os outros, né? Você simplesmente fala, puta, vamos montar aqui que eu vou fazer melhor. Então, assim, já traz o negócio já conectado, obviamente, aí que... E acho que um ponto, a gente comentou no começo aí, e, pô, a Natura fez a aquisição da Avon aí, né? Enfim, se tornou a maior do mundo, um negócio gigante. Foi até o que o Lúcio comentou no comecinho, né, Lúcio? Putz, era a empresa é aquilo, né? Você monta uma empresa pensando, sonhando com aquela, né? Tipo assim, putz, meu, um dia eu quero ser aquela. Aí você vai lá e compra aquela. Então, assim, putz, modéstia à parte aí, é uma baita de uma empresa e uma baita de uma fusão. Show de bola. Essa é uma coisa sim. legal, do que todo mundo se pergunta, né, cara? Tipo, comprou, né? Porque, comprou. Ninguém imagina a dor que é fazer Meu Deus do céu. aquele mundo conversar, né? Você deu um exemplo bom aí, tipo assim, o plano tal e o plano tal. Tá, como eu faço esse plano, falar com esse plano agora? Mas os dois são do mesmo fornecedor. Meu amigo, é do mesmo fornecedor, mas é outro mundo. Então, assim, existe um desafio gigantesco em cima disso. Aí era até um ponto que eu ia comentar na questão do desafio, e eu falei bastante no começo aqui da questão, né, de ter vários intermediários. Eu acho que a gente fala muito do segmento financeiro e muita fraude, obviamente, vem focada no financeiro, porque é onde, enfim, onde tem dinheiro na mesa, né? Tem uma preocupação de vocês mais latente aí, quando a gente fala nessa camada desses interlocutores com os meios de pagamento, por serem, acho que o Longinos comentou bem, poxa, a gente no varejo aqui, a gente não tem, né, uma regra muito bem estabelecida, um Bacen e tudo mais.
igual o segmento financeiro tem, falando de PCI e tudo mais. E até você comentou, poxa, quando a gente vai atrás de um parceiro não sei o quê, pô, vou transacionar aqui informações de cartão de crédito, vou manter alguma coisa aqui, então a solução tem que ter um PCI, não tem que ter, enfim. Essa é a principal, de todas as camadas, é uma das principais camadas quando a gente fala do meio de pagamento para vocês? Eu diria, essa é uma das camadas. Nós temos uma outra preocupação, que é vazamento de informação. Nós temos preocupação que é latente em relação a tentativas de roubos de carga. Caramba, verdade. Então, isso é algo toda uma que... logística, né? Tem um sisteminha que fala onde vai passar, o que vai passar um caminhão com sei lá quantos celulares. Pô, esse a gente não tinha pensado, boa. Exatamente. Então, é aí que a gente tem que trabalhar. A gente usa muito os jargões de mercado, eu não gosto disso, sabe? Porque isso vira moda e assertividade mesmo é pouca, né? A gente fica falando de inteligência, eu diria que é sabedoria. Nós temos que ter sabedoria, é usar o que tem de boa prática, conhecer o negócio e conseguir aplicar essas técnicas dentro do seu negócio. Então, é essa base de conhecimento que nós temos que ter para atuar no comportamento. É isso que a gente vem tentando fazer, integrando esse ecossistema, né, com toda essa base de informação processual, né, segurança física e lógica, fazendo esse merge todo, para que a gente consiga saber quem está dentro de casa e quem está na ponta. E como está sendo trafegado tudo isso. Show. Acho que o ponto que você comentou, resumindo aqui, não é porque o meu concorrente ou o meu vizinho faz que é bom eu fazer também, né? Então, assim, qual que é a minha realidade? Pô, legal. Show de bola. Galera, estamos chegando aqui nos 40 minutos. Para a gente não estender muito, o papo sempre é bem interessante. A gente sempre, enfim, tenta explorar ao máximo aí do conhecimento de vocês. Eu acho que a gente teve insights aqui, pontos super interessantes. Esse que você comentou da questão do transporte, né? A gente sempre pensa, putz, cara, o cara está preocupado ali em roubar a senha, o usuário, fazer uma compra e mandar entregar uma televisão em um tal lugar, e mandar entregar uma carga XPTO em tal lugar. Mas, puta, para tudo isso tem uma logística que essa carga sai do centro de distribuição para algum momento chegar em algum outro CD menor, né? Então, putz, a gente vê muito, graças a Deus, não sei se é graças a Deus que a gente não vê muito porque não passa na televisão, porque deve acontecer muito. A gente sempre vê alguns casos isolados aí de, putz, no aeroporto tal, que tinha uma carga que chegou de tal distribuidora e roubaram não sei quantos milhões, 1000 iPhones, enfim. Esse é um ponto legal, show de bola. Sabe por que disso, Gustavo? Porque quando a gente fala de segurança, a gente só pensa em TI, só em infraestrutura. Segurança, Gustavo e pessoal, assim, é olhar holístico. E eu digo que segurança começa em pessoas, processo e tecnologia, nessa ordem. Perfeito. Quem ouve bastante a gente, depois dá uma olhada nos nossos podcasts lá, a gente fala exatamente isso. São os 3 pilares que a Red Belt acredita também fielmente, tá? Pessoas, processos, a gente fala o PPP, né? Pessoas, processos e produtos, mas produtos, tecnologia, tá? Não adianta nada você ter a melhor tecnologia, você não tem nada de processo, não tem as pessoas, e vice-versa. Mandou benzaço. Então, assim, não estamos falando besteira. Show de bola, meus amigos. Du, quer puxar mais algum ponto para a gente poder puxar aqui para encerrar? Lúcio? Cara, não, acho que do meu lado é isso. Só abriu muito a mente quando a gente fala realmente que o maior, talvez, risco de vocês e maior dor de cabeça de vocês é sempre fraude, né? Porque é vazamento de credenciais que houveram de outros lugares e utilizam para tentar fraudar o ambiente de vocês. Mas, pô, sensacional, o papo foi enriquecedor, muito bom mesmo e obrigado mais uma vez. Valeu, galera. Eu agradeço aí. Deixa as considerações finais aí, se vocês querem fazer alguma. Longe quer comentar alguma coisa. Eu quero agradecer a vocês, ao Lúcio, a todos vocês, aos colegas que estão nos assistindo, né? Porque essa troca de experiência é o que soma, é o que agrega valor. A gente tem que ser um eterno aprendiz. Todos os dias nós estamos aprendendo, né? E aplicar uma segurança, gente, não é uma forma. A segurança ostensiva, a segurança punitiva tem que morrer. O nosso papel não é de polícia, tá? Nosso papel é consultivo, e quem toma a decisão é o negócio. Então, nosso trabalho é muito mais advisory, muito mais consultivo, tá? Para que as pessoas, para que a gente consiga engajar mais as pessoas. Tá? E como que a gente faz isso? Mostrando o benefício. Ninguém muda, ninguém absorve nada se a gente não vender o benefício. E o benefício a segurança é a responsabilidade de todos. Não é de uma área, não é do security officer, não é de TI,
É de todos. Todos têm sua corresponsabilidade com a segurança. É isso, Exato. obrigado. Derrubar aquela barreira de que segurança fala não para tudo, né? Puta, perfeito. Exato. Você vai ter que morrer. É o cara do Fire, né? É o cara que bloqueia Exato. tudo, meu. E você, Lúcio? Também queria agradecer a todos vocês, agradecer quem está ouvindo a gente. Eu acho que ter um canal, essa troca, essa colaboratividade que a gente tem, né? Eu acho que é fundamental. Quanto mais a gente se conversa, eu acho que mais enriquece, mais a gente consegue, como até o Paulo Longino falou, todo mundo está aprendendo, né? O aprendizado ele é constante e o aprendizado ele acontece com a troca de experiências, né? Eu acho que é a fonte mais rica de conhecimento é a troca de experiências, né? Assim, realmente, a questão das pessoas, né? É o elo mais fraco, né, gente? Essa frase na nossa área é uma frase até bem... uma frase batida, mas sempre vai ser o elo mais fraco são as pessoas, né? Até fazer uma coisa rapidinha, eu não quero passar o tempo, mas eu estava vendendo hoje um carro meu no Mercado Livre, não sei nem se podia falar o nome, mas tudo bem? Pode, fala. E eu pus o anúncio ontem à noite, hoje o cara me ligou uma pessoa falando que era do Mercado Livre. Clonagem de WhatsApp. Não, eles me ligaram, olha, me ligaram, perguntaram, seu preço está muito baixo do carro, não quer aumentar, eu tô te mandando uma mensagem, para você... É uma fraude, né? Então, assim, a gente tem essa malícia, né, de já saber as coisas, mas quantas pessoas hoje não carecem do conhecimento de segurança, não só para as empresas, mas sim para a própria sobrevivência hoje, né? Tanto na questão social, de um roubo de um WhatsApp, quanto numa fragilidade de um roubo de uma conta, né? Pessoas idosas, às vezes, recebem ligações de uma engenharia social. Então, eu concordo com os Ginos, concordo com vocês. Eu acho que a gente tem a obrigação, por sermos da área, a gente tem a obrigação de disseminar esse conhecimento, não só entre empresas, mas sim com as pessoas que estão à nossa volta, né? Porque hoje, infelizmente, a sociedade depende muito disso, né? Falou tudo, meu amigo. Às vezes o que é muito básico para a gente, quando a gente conversa aqui, fala, putz, cara, isso é básico. Às vezes, para quem está ouvindo a gente, às vezes não tem só pessoas de segurança, tem pessoas que ouvem querendo aprender mais, foi o que você falou, para não cair num golpe que para a gente é muito besta, cair num golpe do WhatsApp, cair num golpe de XPTO, mas, cara, a grande maioria cai, pela questão da desinformação. Então, esse é um dos grandes propósitos do Redcast também. Agradeço aí vocês. Gustavo, manda, meu amigo. E nós estamos falando aqui de um problema nacional, resumindo, educação e disciplina. Exatamente. Show de bola. Galera, mais uma vez, agradeço a presença de vocês. A gente finaliza aqui mais um episódio do Redcast, tá? Hoje focando sobre varejo. Então, agradeço novamente a presença do Lúcio Monteiro e Longino Timochenko. Obrigado. Pessoal, vocês que seguem a gente, visitem lá, acompanhem a gente no Deezer, Spotify, Apple Connect, SoundCloud. E semana que vem a gente volta aí com mais um Redcast para você. Du, valeu. Vamos para cima, gente, pessoal. Tamo junto. Obrigado. Redcast.